Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui é a missionária Roberta Vaz, nós estamos finalizando a nossa campanha. Hoje é o quinto e o último dia do nosso propósito que nós estamos fazendo com o tema Tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Em 1 a Pedro 4, verso de número 8, diz assim: Dessa forma, nós receberemos uma herança que é incorruptível, pura e que nunca perde seu valor. Esta herança está guardada nos céus para vocês. Ela é para vocês que pela fé são protegidos pelo poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, eu senti muito forte a presença do Senhor nessa campanha. Às vezes nós fazemos algumas campanhas e tem alguns dias daquela semana, da campanha que nós estamos apresentando, que Deus fala fortemente ao nosso coração. Mas essa semana, essa campanha que nós fizemos, todos os dias eu senti fortemente Deus falando conosco através dessa palavra. Nós estamos falando sobre herança, nós estamos falando sobre algo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Tudo que ele conquistou ali na cruz é direito nosso, é nossa herança. O que foi que Jesus conquistou ali na cruz? A palavra do Senhor diz que ele pagou ali um alto preço. Nós já estávamos condenados. Não havia salvação para nós. Mas o Senhor Jesus, ele se fez sacrifício, porque antigamente na lei de Moisés, quando uma pessoa ela pecava, ela cometia um pecado, para que aquela pessoa fosse justificada daquele pecado, era ali oferecido uma ovelha, um cordeiro, para que pudesse ser morto ali para que o nosso pecado fosse expiado, para que aquela culpa fosse expiada, era expiação de culpa. Quando Jesus veio, ele veio em forma de cordeiro. Ele veio para ser esse cordeiro que antes era oferecido. Ele se tornou cordeiro por nós. Ele foi oferecido ali por nós. Por isso que a palavra do Senhor diz que ele foi levado como ovelha muda, que não abria a boca, que não falou nada para se justificar, porque ele não tinha culpa de nada. Mas quando ele foi preso ali, quando ele foi levado ali para ser morto, ele podia falar que ele não tinha culpa, ele podia falar porque ele era filho de Deus, ele era poderoso, ele podia se justificar, ou até mesmo Deus poderia enviar ali essa legião de anjos e tirar ele dali, como aqueles que estavam crucificados junto com Jesus, falou para ele. Como muitos ali disseram, se você é o Cristo, salve-te a ti mesmo. Mas o propósito não era se salvar, o propósito era se entregar, o propósito era ali naquela cruz conquistar um direito para nós, uma herança que é a vida eterna, para que nós pudéssemos ter direito à salvação, para que nós pudéssemos ter direito à morada nas mansões celestiais. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para que isso acontecesse, o Senhor se fez ali, aleluia, um cordeiro, e ele sofreu uma morte de cruz, a mais terrível das mortes, porque não foi só a morte, irmãos. A palavra vai dizer que foi a vergonha de estar ali exposto numa cruz, e não somente exposto numa cruz, mas também estar ali despido de suas vestes. A palavra vai dizer, a Bíblia vai dizer que as vestes de Jesus elas foram repartidas ali, foram repartidas entre os soldados. Então, ele foi ali despido, ele estava ali desfigurado, porque
tantos açoites, ele foi açoitado, né? Levou tantas chibatadas, ele sofreu muito para que nós tivéssemos direito a essa salvação, para que nós tivéssemos direito a essa herança. Nós não podemos olhar para essa herança simplesmente e achar que foi algo fácil. Porque às vezes, irmãos, o que nós temos de conceito de herança é que muitas pessoas, quando recebem uma herança, o que essa pessoa faz? Ah, não foi ela que trabalhou, né? Não foi essa pessoa que trabalhou. Às vezes nós vemos aí quantos pais, mães, eles passam a vida toda tentando conquistar um patrimônio, trabalhando dia, noite, acordando de madrugada, indo para as lavouras, fazendo colheitas ali até altas horas, carregando peso, carregando sacas ali, para quê? Para poder deixar algo bom, para poder pagar um estudo bom para os seus filhos. Isso eu estou falando da época que as pessoas ainda plantavam, colhiam, mas hoje na nossa realidade, trazendo para os nossos dias de hoje, os pais têm trabalhado até 3 empregos, até 3 empregos. Tem gente que tem se desdobrado, tem feito de tudo para conquistar um patrimônio, para dar uma vida melhor para os seus filhos, né? E às vezes a pessoa, quando ela recebe uma herança, né? O que que essa pessoa faz? O que que a pessoa às vezes tende a fazer? Não estou generalizando, mas às vezes tem pessoas que não dá o valor naquele suor, e ela vai ali desfrutar, né? Vai ali achar que está desfrutando, está desperdiçando, como fez o filho pródigo, que desperdiçou ali a herança que ele recebeu antes mesmo do tempo, e ele desperdiçou ali os seus bens. Então essa herança que o Senhor conquistou na cruz ali, nós não podemos desperdiçar, nós não podemos gastar ela, achar que foi uma coisa que eu recebi, não me custou nada mesmo, né? Às vezes a gente vê as pessoas que recebem essa herança, vai lá, compra carro de som, enche ali de mulher, vai beber, vai gastar, né? Ou vai torrar ali numa noitada, vai fazer alguma coisa que quando vê já não tem mais esse dinheiro, quando vê já acabou. Então, irmãos, nós estamos falando aqui da herança da vida eterna, o que o Senhor conquistou na cruz ali. Ele não pode ser uma herança que a gente vai gastar assim, não pode ser uma herança que nós vamos agir de forma impensada. Nós precisamos valorizar o sacrifício que Jesus fez ali na cruz por nós. Nós precisamos valorizar. E não somente valorizar, nós precisamos também pensar qual que é a herança que eu vou deixar. Hoje o Senhor falou muito ao meu coração também acerca disso, porque o Senhor Jesus, ele veio aqui com um propósito de nos ensinar um caminho. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Ele deixou um exemplo. E hoje nós estamos vendo tantas pessoas que estão distanciados da casa do Senhor, que estão desigrejados, pessoas que se afastaram do rebanho. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor Jesus, ele ensinou ali um caminho para nós seguirmos. Ele deixou um mandamento ali de por todo mundo, anunciar o evangelho, pregar através dos apóstolos, foi instituída a igreja, e tem pessoas que estão caminhando sozinhas. Tem pessoas que estão distante do rebanho, e pessoas que ficam distante do rebanho ali, ela se torna alvo dos lobos. Alvos dos lobos. Nós precisamos vir para junto do rebanho, aleluia, para junto do rebanho, onde o pastor, aleluia, ele cuida das ovelhas, e o nosso bom pastor é Cristo, como aquele louvor que nós cantávamos quando era criança. Meu bom pastor é Cristo, e com ele andarei, conduz minhas calmas águas, com ele andarei. O nosso bom pastor é Cristo, nós precisamos andar com ele, seguir o exemplo dele e deixar também um exemplo, deixar também um legado, aleluia, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para aqueles que estão à nossa volta. Qual que é a herança que você tem deixado, meu irmão?
Você pode pensar que se amanhã você não estiver mais aqui, o que você tem deixado? Eu não estou falando só de bens materiais, mas eu também estou falando de uma herança de conduta, de uma herança que você pode deixar, que a pessoa vai lembrar e vai falar assim: não, mas isso eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, isso eu aprendi com o meu tio, com a minha tia, com o meu avô, com a minha avó, eu não sei. Talvez você fale: eu não tenho filho, mas você tem um irmão, você tem alguém que pode se espelhar em você e tomar isso como herança. E tomar isso: eu recebi. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu perdi meu pai, eu ainda era muito nova. Eu tinha 8 para 9 anos. E meu pai, quando ele morreu, ele não deixou uma herança que eu possa dizer financeira para nós. Mas ele deixou algumas coisas que eu tenho lembrança, que eu pude pegar para mim como exemplo. Eu sei que nem todas as pessoas elas são só ruins. Meu pai foi uma pessoa muito difícil e eu não sei quais, né, foram. Eu sei alguns, mas, né, que colaboraram, alguns traumas na vida dele que colaboraram, a criação que ele teve, colaboraram para ele ser a pessoa que ele foi, né? Mas eu lembro das coisas que ele me ensinou. E hoje, muita coisa assim, que eu lembro das coisas que ele ensinou do jeito dele, eu peguei para mim. Eu peguei para mim a forma de trabalhar, de negociar, muitas coisas eu peguei para mim. E eu lembro dele, eu falo: essa é a herança do meu pai, isso eu puxei do meu pai. Eu lembro de algumas coisas assim que eu tenho dele. Eu sei que teve algumas coisas ruins e eu falei: Senhor, isso eu não quero. Então, assim, vamos deixar o que é bom. Vamos deixar um legado. Se talvez você olhar para sua vida, você olhar e falar assim: nossa, parece que não tem deixado um bom legado. Que você possa rever esse conceito hoje. Que você possa mudar, porque tem pessoas que estão esperando a herança de você. E não é só uma herança financeira, mas é um legado. É algo que nós estamos deixando, é um exemplo. O que nós vamos deixar. O que nós vamos deixar para os nossos antepassados, para os nossos entes queridos? Nós precisamos pensar nisso, amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico o teu santo nome, Senhor, por tudo que o Senhor fez ali naquela cruz por nós, Pai, porque o Senhor sofreu ali, Senhor, meu Deus, no meu lugar, Pai. Porque o Senhor padeceu ali, Senhor, meu Deus, para que eu pudesse ter direito à vida eterna, à salvação eterna, Pai. E nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, nossas falhas. Nos ajude, Senhor, a seguir seu exemplo, amar como o Senhor amou, andar como o Senhor andou. A palavra do Senhor, aleluia, diz que nós precisamos, Senhor, meu Deus, seguir o Senhor como exemplo. O Senhor ali, meu Deus, deixou o sermão da montanha, que é um dos sermãos mais lindos, que fala tantas das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aqueles que choram, por serão consolados. Que nós possamos ter a nossa esperança no Senhor, que ainda que estamos chorando, que ainda que estamos passando por momentos difíceis, mas a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor. Nós vamos continuar olhando para o Senhor e seguir, Pai, porque o Senhor é o nosso exemplo de fé. Porque se às vezes nós olhamos para o nosso próximo e achamos, Senhor, meu Deus, que eles estão sendo injustos conosco, ali naquela cruz o Senhor diz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Porque muitas vezes nós somos feridos, somos machucados, magoados. E aquela pessoa, Senhor, às vezes não está sabendo o que ela está fazendo. E às vezes, Senhor, nós queremos tomar como ofensa, às vezes nós queremos ficar ali ofendido, magoado, chateado. Não, Senhor, não.
Limpa nosso coração, Pai, nos ensina a amar como o Senhor amou, Senhor. Pai, sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nos guie pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Nos guie pelo caminho reto, nos guie pelo caminho que nos leva à salvação. Nós queremos receber a herança que o Senhor conquistou na cruz para nós. É um direito nosso, nós queremos valorizar essa herança. Nós queremos dar valor, Pai, no sangue derramado ali naquela cruz, Pai. Nós queremos dar valor, Pai, no seu sacrifício, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tira, Senhor, toda a venda dos nossos olhos. Tira toda a cegueira. Tu tira tudo que tem nos impedido de receber aquilo que o Senhor já nos entregou, Pai. O Senhor já nos concedeu, Pai. O Senhor já nos deu, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor nos deu poder para pisar em serpente, escorpião. Aleluia. O Senhor nos deu poder, Pai, para nós expulsar os demônios, para nós, Senhor, meu Deus, conquistar, Senhor, meu Deus, a terra prometida, as promessas que o Senhor tem lançado na nossa vida, o Senhor nos deu. Nos ajuda a usar o nome poderoso do Senhor, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Aleluia, Senhor, nos faz pessoas corajosas, nos faz forte, Pai, nos faz, meu Deus, em nome de Jesus, soldados valentes do teu exército, Pai, em nome de Jesus, como Josué estava ali, Senhor, junto com o teu povo, junto com o exército ali para conquistar, Senhor, a terra prometida, Pai. Ó, Senhor, nos faz forte, meu Deus, nos faz confiantes, nos ajuda a confiar que o Senhor é o nosso general de guerra e que o Senhor vai à nossa frente, Pai, que o Senhor guerreia por nós, o Senhor peleja por nós, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pela fé cairão os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Hebreus 11:30. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre mim existe uma palavra, liberada foi da parte do Senhor. Estou marchando em direção a Jericó. Assim como o povo de Israel, não estou só. Há um grande muro em minha direção, mas tenho a arca da aliança em minhas mãos. Meu silêncio representa a ação de Deus. Na hora certa tomo posse do que é meu. Meu louvor será trombeta de Deus. Vou tocar o céu com minha adoração, até que Jericó esteja em minhas mãos. Vou mover os céus com a minha fé. 7 voltas eu darei e os muros cairão. Vou tocar o céu com minha adoração, até que Jericó esteja em minhas mãos. Vou mover os céus com a minha fé. 7 voltas eu darei e os muros cairão. Jericó, Jericó, Jericó será minha. Jericó, 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 promessa de Deus.
Há um grande muro em minha direção, mas tenho a arca da aliança em minhas mãos. Meu silêncio representa a ação de Deus. Na hora certa tomo posse do que é meu, meu Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Uou, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Uou, uou. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Uou, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, aleluia, Senhor. Oh, glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu me alegrarei em ti, Pai. Aleluia. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi. Com pouca fé, sim, eu temi. E hoje eu posso ver. Foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre.
Por isso eu não vou me esquecer cada motivo que tenho para ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus faz mais do que pedimos ou imaginamos. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós estamos aqui nesse momento tão maravilhoso, tão especial, que é estar na presença do nosso Senhor. Como é bom nós retirarmos esse tempo para estar sós com o Senhor, para estar na presença do nosso Deus, para sentir o toque, para sentir a sua presença, a manifestação do seu poder no nosso meio. Como é maravilhoso. É um privilégio que nós temos de poder ter acesso ao Senhor. O véu se rasgou. Antes, para nós termos a presença do Senhor, teria que ser com um sacerdote ali nos representando. Mas Jesus, ele veio para que não houvesse mais separação entre nós e a sua presença, entre nós e o Santo dos Santos, porque antes a presença do Senhor ela era representada pela Arca da Aliança e havia ali um véu. As pessoas elas não podiam estar frente a frente, mas Jesus, ele veio, ele rasgou aquele véu. Aleluia. Aquele véu se rasgou sozinho, não foi ele, mas o poder de Deus, né? Quando o Senhor Jesus ali naquela cruz estava ali, e quando ele cumpriu o propósito que Deus tinha feito na vida dele, que era ele se entregar por nós, ele comprar a nossa salvação por um alto preço e ela ser dada a nós como uma herança. Ali também foi, aquele véu se rasgou, aquele impedimento se foi e nós hoje temos toda a liberdade de estar na presença do Senhor, de estar na presença do Pai Todo-Poderoso, na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele deixou para nós também, ele falou, eu vou para junto do Pai e eu vos darei um Consolador, o Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos de filhos, nós não somos filhos abandonados, mas somos filhos cuidados, amparados, amados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou o momento de nós lermos a palavra e a palavra que o Senhor falou ao meu coração para que nós pudéssemos compartilhar nessa hora. Está em Salmos de número 127. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, continue falando conosco, Pai. Continua. A palavra do Senhor, Pai, ela é viva, eficaz, não volta vazia, sem antes cumprir aquilo que lhe apraz.
Então, Pai, em nome de Jesus, me coloco na sua presença, faça de mim instrumento do Senhor, faça de mim boca de Deus nessa terra, sonda nossos corações, Pai, e faz com que nós possamos ser sensível à sua voz, em nome de Jesus, amém? Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem em que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando de herança, nós falamos de legado, de que nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos, aqueles, né, a quem nós amamos. Qual que é o legado, qual que é a herança que nós vamos deixar? E aí o Senhor traz para nós essa palavra. Irmãos, quando o Senhor fala em herança, Ele está falando, né, das bênçãos que Ele tem para nós, tanto física quanto espiritual. O Senhor quer nos abençoar ainda aqui nessa vida. Ele quer nos dar uma vida abundante. Deus quer nos dar uma vida próspera. E nem sempre uma vida próspera será uma vida cheia de bens, de riquezas. Às vezes o Senhor vai te dar uma vida próspera e você não vai ser uma pessoa rica, mas vai ser uma pessoa que não tem falta de nada. Nada vai te faltar, porque o Senhor cuida, porque Ele te prospera em todos os seus caminhos. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor está falando aqui que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Às vezes nós pensamos muito assim, eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar as coisas, né? Eu preciso me esforçar, dar o máximo de mim. Hoje nós vemos, irmãos, como eu falei, né, no início, que muitas pessoas têm trabalhado em vários empregos para ter uma vida mais confortável, ou às vezes nem tanto mais confortável, porque ficou muito difícil para se viver, não está tão fácil. São muitas as despesas, e ficou muito difícil. Então, meus irmãos, o Senhor está falando aqui que nós precisamos confiar nele. Porque tem pessoas que, às vezes, elas querem correr atrás das coisas com as suas próprias mãos, com a força do seu braço. Ela não tira o descanso. E nós vimos que quando Moisés ele foi conduzido pelo Senhor para tirar o povo que era escravo no Egito e conduzi-los à terra prometida, o Senhor, ele instituiu ali algumas leis para que o povo tirasse aquela conduta que eles tinham de escravo. Né? O Senhor trouxe ali alguns mandamentos para que eles pudessem sair daquela escravidão, não mais de corpo físico, mas de mente, porque aquele negócio de escravidão estava na mente deles e o Senhor queria tirar. Então o Senhor instituiu ali os mandamentos e falou que para o homem que eles tinham que tirar o descanso, que o sábado seria o descanso do Senhor. Nós sabemos que nós vivemos num país onde o sábado não é o dia do descanso nacional, que é conhecido por todos. O domingo é considerado o dia do descanso.
Mas esse dia do descanso, para mim pode ser no domingo, para você pode ser no sábado, para uma pessoa pode ser numa segunda. Isso não importa o dia da semana, desde que você tire esse período, desde que você tire esse descanso, né? A palavra do Senhor diz: 6 dias trabalharás, mas no sétimo descansará. Então, ainda que talvez no domingo você trabalhou, porque você trabalha numa empresa que presta serviço ali para ela e você precisa estar no domingo trabalhando, e na segunda é sua folga, então se organize. Vai se organizando para que na segunda você realmente descanse, você realmente tenha tempo com a sua família, que você possa ter tempo de louvar o Senhor, como a palavra do Senhor diz, que o tempo do descanso ele é para nós descansar o nosso corpo, é para nós alimentarmos da palavra, louvarmos ao Senhor, estarmos com a nossa família, né? Então, meus irmãos, aqui está dizendo aqui, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Tem pessoas que acordam de madrugada, dorme tarde, né? E aqui está falando que é inútil. Quantas pessoas não estão conseguindo mais dormir de noite, que estão sofrendo com a ansiedade, com depressão, síndrome do pânico, tantos transtornos por conta da ansiedade, porque pensa que tem que fazer isso, aquilo outro, não está confiando no Senhor, não está descansando no Senhor. E falar de herança, falar de bênção, falar de promessa, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos descansar no Senhor. O Senhor fala que Ele sabe que nós precisamos dessas coisas. Se o Senhor dá exemplos na palavra dele, né? O Senhor fala que Ele cuida dos lírios do campo, Ele veste elas. A palavra do Senhor diz que nem mesmo Salomão se vestiu como os lírios do campo, que o Senhor cuida das aves. Imagina de nós que somos filhos dele. Então o Senhor cuida, Ele sabe das nossas necessidades. A palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós precisamos confiar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aqui está falando aqui, ó. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aqui está falando, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Às vezes você está pensando como que vai ser seu amanhã e tudo, não está conseguindo dormir. Peça para o Senhor, fala: Senhor, eu quero descansar no Senhor. Eu quero confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Peça para Ele. Eu sei que às vezes, no momento que você já desenvolveu o transtorno de ansiedade, depressão e tudo, é somente pedindo para Deus. Peça para Deus te ajudar, para Deus te dar força, para você conseguir descansar no Senhor, para Deus, e faz sua parte, né? Faz uma oração sincera ao Senhor, que Deus vai te ajudar. Aleluia, o Senhor vai te dar força. Porque se Ele não edificar a casa, não adianta nós ficarmos ali. Se Ele não vigiar, não adianta nós ficarmos preocupados, né? Querendo com as nossas mãos fazer as coisas. Aqui está falando, herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu galardão. Nós precisamos olhar para os nossos filhos, ver eles como herança, herança bendita do Senhor. Às vezes nós olhamos e vemos só os problemas que os filhos dão, só os trabalhos que eles dão. E o Senhor está falando que eles são herança. Aleluia, que são bênção. Os filhos são bênção que o Senhor nos dá, que o Senhor confia nas nossas mãos. Então, aqui está falando, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, né? Os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Aleluia, glória a Deus. Então, que nós possamos olhar para essa palavra hoje, tomar ela para a nossa vida e descansar. Saber que o Senhor já conquistou na cruz a nossa herança, que o Senhor tem promessas na nossa vida e que Ele sabe de todas as nossas necessidades e que na hora certa o Senhor vai cumprir na nossa vida os nossos os sonhos, projetos, tudo nós colocarmos na mão dele. E se tudo estiver de acordo com a vontade dele, ele vai fazer na nossa vida. Amém? Quero agradecer a Deus por essa campanha abençoada, Senhor. Muito obrigada, Pai.
Obrigada porque o Senhor falou muito conosco, Pai, nessa campanha. Eu peço que o Senhor continue falando, continue, Senhor, através do seu Espírito, manifestando o seu poder no nosso meio, Pai, de uma forma diferente, de uma forma especial. Continua, Pai, no comando, que essa obra é do Senhor, Pai. Que o Senhor continua nos conduzindo, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. E todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu tenho um canal no YouTube. E nesse canal do YouTube, você pode encontrar por Roberta Vaz ou Missionária Roberta Vaz. Lá você vai encontrar muitas campanhas que eu tenho postado lá. Tenta encontrar esse canal no YouTube, curte lá, se inscreve no canal para que toda vez que eu postar uma nova campanha você possa estar acompanhando. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Um grande abraço.